Fala pessoal, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Pedro Paulo e hoje nós estaremos aí na série, Jesus e seus ensinamentos. Estaremos falando a partir do verso 4 de Lucas, estaremos falando do versículo 14 ao versículo 30. E o que eu quero trazer para nós é que a obra do Senhor tem que ser feita com amor e não a busca de aplausos e não buscando reconhecimentos humanos e não confiando na carne, confiando em si mesmo, mas colocando a sua total dependência em Deus, que é fiel e verdadeiro. Lucas capítulo 4, verso 14, Jesus vai dizer assim a palavra: Então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus acabou de vencer a Satanás no deserto, onde ele foi tentado, mas ele ali jejuando 40 dias, 40 noites, venceu a tentação e volta com poder. Eu quero te dizer que todas as vezes que você vencer a tentação, Deus te fortalecerá ainda mais. Você vai crescendo na graça, no conhecimento, no poder, na intimidade com Deus. Então vença as batalhas, continue sendo fiel a Deus. E é interessante que ele começa a ficar famoso, Jesus. No verso 15, ele vai dizer: ensinava na sinagoga deles e por todos era louvado. Jesus então começou a ser reconhecido, começou a ser louvado, mas Jesus não tinha um foco no seu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu alvo? Não deixe que os louvores te tirem do foco, te tirem do alvo. Não deixe que os louvores da vida te ensoberbeçam. Por quê? Porque Deus, ele abate o soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. E é interessante, Lucas capítulo 4, verso 22, nós vamos ver: e todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca. No verso 4. Mas no finalzinho desse verso, sabe o que diz? E outros, diziam: este não é o filho de José? Olha só. Então o povo começou a colocar dúvida. Uai, mas como que ele consegue falar desta maneira, agir desta maneira? Ele não é filho de José? E quando você volta um pouco para trás, Jesus ali na sinagoga, ele pega o livro de Isaías e ele lê, e naquele livro estava escrito: olha, o Senhor me ungiu para libertar os pobres, os oprimidos, para quebrar cadeias e prisões, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Olha que maravilha! E Jesus, ele lê Isaías e fala: isso se cumpriu, Ou seja, falando dele mesmo. E ali o povo começa a questionar: mas quem é este, E aqui ele começa a perguntar: esses aí não é filho de José? Esse aí não é filho de Maria? Não estão os seus irmãos, suas irmãs entre nós? Estou aqui parafraseando. Mas Jesus, ele vai dizer, como diz um adágio, um ditado: médico, cure a si mesmo. E em Lucas 4, 24, ele vai dizer, e prosseguiu: em verdade vos digo, que nenhum profeta é aceito na sua terra. Então Jesus, ele conhecia o propósito de Deus, ele não estava focado nos aplausos, ele não estava focado nos elogios, mas ele sempre estava focado em Deus. Porque se você focar no aplauso, nos elogios, no dia que alguém falar mal de você, você vai se entristecer, vai se afastar dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas se afastaram, porque se sentiram ofendidos e foram ofendidos. Muitas pessoas realmente por palavra, por ações. Mas não olhe para o povo, olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, para o propósito de Deus. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo ele diz: quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Conforme está lá em Filipenses 3, no verso 13 e 14, prossigo para o alvo, prossiga para o alvo. Jesus vai te recompensar, não busque recompensa aqui. E Jesus, ele sabia, ele conhecia o coração do homem e ele continuava pregando e falando a verdade. No verso 26 a seguir de Lucas capítulo 4, ele vai dizer: em nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva em Serepta de Sidom. Jesus aqui estava falando que muitas viúvas havia em Israel, mas durante aquela seca, durante aquele período que ficou 3 anos e meio sem chover, a qual houve fome, Elias não foi enviado para ninguém do povo de Israel. Por quê? Porque não tiveram fé. Porque o profeta não tem honra na sua própria casa. Verso 27, também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, uma pessoa estrangeira, novamente. Ninguém de Israel foi purificado. Por quê? Porque Jesus está falando que um profeta não tem honra na sua casa. Verso 28, todos os que estavam na sinagoga, ao ouvir estas coisas, ficaram cheios de ira. E ali conduziu Jesus para o matar, mas Jesus sai daquela multidão, vai embora. Então, muitas vezes, você vai ser perseguido por causa da palavra, por causa da verdade. Muitos te louvarão, falarão bem de você. E às vezes, com o passar do tempo, essas mesmas pessoas podem te ferir, podem falar mal de você. E aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Que você possa se firmar na promessa, que é a vida eterna, na promessa de Jesus, como ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não confie em você, no seu braço, confie em Jesus, continue andando com Jesus. Que Deus te abençoe. Nós aprendemos muito aqui com Jesus, que o foco de Jesus era agradar a Deus, e que eu e você todos os dias devemos trabalhar para agradar o nosso Pai. É para Ele que nós trabalhamos, é para Ele que nós estamos aí todos os dias nos esforçando para viver e para levar o Evangelho, a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Continue caminhando conosco. Você está no Palavras de Vida. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar. Deixe o seu comentário. Fique com Deus.